E, Mônica, eu gosto de imaginar, eu lembrava de um poema, do Augusto de Campos, feito com Júlio Plaza, né, na década de 70, que era justamente a conversão de imagem em enigma. Porque elas têm as mesmas letras, né, o mesmo significante. Né? Então, o enigma, em certa medida, está entranhado na imagem. Né? De uma imagem que significa alguma coisa. Então, né, reagindo assim à saturação dessa sociedade, né, na universidade, com os franceses, né, nós chamamos de sociedade do excesso de imagens, da hipervisibilidade, né, que é a tal da pós-modernidade, dos simulacros. Né, quer dizer, agora, um grafiteiro pode produzir uma imagem assim, não é? Agora, eu concordo também com a Mônica, quando ela dizia, bom, claro, há que se fazer exame de casos. Né? E o grafite já está, vamos dizer, já é uma linguagem, dentre outras à disposição dos artistas. Né? A mesma tese, eu tive recentemente uma tese acadêmica na psicologia sobre um grafiteiro, reconstituindo a sua trajetória. Né? E os grafiteiros, né, em regra, aspiram ao mercado. Né? Quer dizer, eles querem um espaço institucional que os acolha. Até para evitar que o grafite paire aí, se dissipe, né, em virtude de sua efemeridade, né, ou seja tragado pelo caos urbano. Né? Então, o grafite, certamente, tanto que há inúmeros grafiteiros, né, sabem disso, enfim, né, que rapidamente estão migrando, né, das ruas para os espaços institucionais. Essa questão da crítica das instituições também mudou muito, né, do período que nós cobrimos da modernidade para a contemporaneidade. Inclusive, se chamava de rede, né, mas era rede mais de pontos. Né, o mercado tornou-se muito mais complexo, os protagonistas. Sim. Não é isso? O professor. Né, não é mais o museu e a galeria. Há inúmeros protagonistas, né, nesta rede. De que se tornou o que a gente chamava de circuito de arte, né? Agora o mundo institucional ou uso de rede, né? E você falava dos anos 60, quer dizer, lá a crítica às instituições muito mais forte do que nas intervenções de hoje, mesmo as intervenções no espaço público. Mas eu queria falar o seguinte, que aquele... Não pode. Eu só gostaria Eu só gostaria de fazer mais uma pergunta. Eu não sei se existe arte marginal. Arte marginal. Uhum. Nós estamos falando aqui daquilo que é reconhecido, daquilo que, de uma certa maneira, passa pelo recorte acadêmico, perfeito? Não é isso? É uma que está teorizada. Para o professor e para a Mônica. Então, mas eu queria responder uma... Não, fala. Ah, tá. Desculpa. Tá. É que assim, eu estava lendo na faculdade o Guy Debord, A Sociedade do Espetáculo, e vocês colocam uma produção de signo, uma produção de arte que vai na contramão da mídia de massa, da indústria cultural, e ele não coloca saída, né? Ele coloca que tudo é um espetáculo e tudo virou mercadoria e não tem como fugir disso. Talvez uma saída que ele coloca seja consciência, né? Você atingir a consciência, mas eu queria entender, inclusive para esse autor do Sociedade do Espetáculo, não existiria arte marginal de forma alguma, porque está tudo dentro do espetáculo e as relações humanas são intermediadas por imagens que vêm dessa mídia. Então, é uma coisa muito louca e muito, sei lá, terrível. E aí eu queria saber como é possível essa crítica na pós-modernidade e se é possível fazer uma crítica por fora disso, entendeu? Por fora dessa estrutura louca do espetáculo e da mercadoria. Olha, eu não sei te responder. Eu tento fazer uma coisa um pouco mais... Por exemplo, você sabe que tem um blog aí, se abrir um blog para meter o pau na virada cultural. Blog, eu detesto a virada cultural. Em 2 minutos esse troço foi tirado do ar. Contaram isso aqui pra gente hoje. Você entendeu? Então, democracia o cacete, né? Falo que eu quero o cacete, né? Não fala.
Então, assim, as noites, a coisa aqui é assim, essa coisa da virada cultural é um espetáculo, é um exemplo do que é a sociedade de espetáculo, né? Então assim, esse povo aí não gostava, eu também. Quer dizer, alguém me perguntou, você não vai para a virada cultural? Quer dizer, e a Cibele, que estava aqui, que é uma contrafilé, ela detesta a virada cultural porque ela acha que é a gentrificação, ela acha que está tudo concentrado lá no centro, que só tem durante essa época, o resto do ano não tem porra nenhuma, era uma coisa que devia ter sempre. Então, assim, eu acho que trabalho na contramão é o nosso, cara. Trabalho na contramão é o nosso. Sabe, é vir para cá, entendeu? O resto é ser engolido e fazer parte, tal. Agora a gente também tem que, enfim, temos que ficar fazendo uns temperos, né? Porque, como diz o Mauro, alguém precisa sustentar a gente, né? Então é tudo isso. A gente faz, eu não sei fazer crítica assim, mais do que isso, mais do que o meu trabalho, não sei. Eu vou falar uma coisa que é o seguinte. Eu vou ler aqui um pedacinho de um textozinho sobre grafite e pichação, de uma comunicação que eu vou fazer no Pavilhão das Culturas Brasileiras. Vai ter lá dia 2, 3, 4, vai ter um seminário lá sobre essa produção toda de periferia que está rolando, e se isso configura uma estética da periferia, o que seria isso, sabe? Eles perguntam esse tipo de coisa. Então, eu vou ler aqui, porque é uma coisa que é sobre... assim, olha, então eu vou falar de como eu tenho visto grafite e a pichação, que são as artes visuais, e a minha praia, né? Porque lá vai ter grafiteiro, vai ter rapper, vai ter um monte de literatura, vai ter todas as praias lá, né, de ação, assim. Então, eu digo aqui, há inovações artísticas na produção cultural das periferias? Pergunta o texto que nos convida a vir aqui. O lugar social no qual é produzida a arte confere a esta uma determinada estética? É outra pergunta do convite. E aí, então eu digo, é claro que sim, a produção artística é sempre um retrato do lugar onde ela é produzida. O produto de determinado meio não consegue ser muito diferente dele mesmo. Nós todos somos frutos de nossas histórias pessoais, e assim também são as manifestações artísticas e culturais. Elas têm histórias particulares. Então, em primeiro lugar, quer dizer, o cara queria que a gente dissesse ou não é, quer dizer, é difícil você sair por aí comparando coisas que têm histórias de vida tão diferentes, né? Histórias de vida tão diferentes. Então, o cara pergunta, há inovações artísticas na produção artística da periferia? Eu digo, graças a Deus há, e é investimento, né, que são os pontos, os vais e tudo isso, né? E assim se pode simplesmente mostrar a produção do que sempre rolou lá, de uma forma mais precária. Falta informação nesses meios? Falta muita, falta sim, mas do ponto de vista, de novo, de quem tem uma história de vida muito diferente, sabe? Quem é a gente para ficar julgando, né? Tá, assim, o assado. Mas esse dado da precariedade, seja lá o que for, simplesmente não vem ao caso nesse momento. Eu adoro ver os grafites em museus, independente de eu gostar deles ou não. Aliás, acho que é como qualquer outra linguagem, tem os bons, os médios e os ruins. É como a lei das cotas, que, apesar dos pesares, eu ainda sou a favor. Gosto de dizer, essa é uma coisa que eu falo aqui, que trabalho bom, é uma trip minha aí também, mas eu gosto de dizer isso, que trabalho bom é o trabalho que distribui renda. Isso é para arte, para qualquer outra coisa. E não é só de arte, eu acho. Eu acho que aqui eu falo. Aqui no Brasil a gente tem problemas que são muito diferentes dos problemas do primeiro mundo, que ainda é o circuito para o qual grande parte da nossa produção artística acontece. Então, foi lá na gringa também que o grafite apareceu como arte de rua, etc. Mas aqui eu acho que é completamente diferente. Aqui eu acho que... Porque assim, aí quando a coisa vai para o museu, mas como o museu está mostrando o grafite, como não sei o quê, quer dizer, porque... Então o cara não entendeu nada, porque o grafite tem que ficar na rua e ele vai se desvalorizar se ele for para o museu. Bom, eu penso completamente diferente. Acho que aqui os caras têm mais que entrar no museu mesmo, porque o dinheiro é público, sabe? E não tem... Enfim, por isso. Por outro lado, os eventos de grafite que são organizados, então, de toda a galera trabalhando junto, essa coisa que o Grafite com Pipoca, por exemplo, faz, eu acho que isso é uma maravilha, porque isso é um exemplo de rede, que é como a gente tem que trabalhar agora. Isso é uma coisa muito legal. Agora, quando eu digo que falta informação no meio do grafite, na verdade, eu quero dizer uma falta de formação. Porque a arte dita culta, né, digamos assim, que a gente está fazendo aqui,
Quer dizer, ela já está desmanchando a figura do autor, super, né? Então, assim, e os grafiteiros, eles ainda são muito ligados nesse paradigma, né, na coisa do autor, e eles também usam uma visualidade que tem uma, quer dizer, é uma formação muito diferente da nossa, de quem fez arte, né, assim, por isso que não é muito arte, mas é porque é outra coisa, simplesmente, né? Então, segundo o meu ponto de vista, né? Então, então, assim, a arte... bom, mas eu acho também que é natural que o povo não é valorizado, é a história quer dizer, é natural que eles queiram ser vistos, sabe? Porque é um povo que é uma meninada muito carente, que tem um monte de problema, tem muita privação. Então, eles querem mesmo luz, e é isso aí. E é uma guerra de egos. Então, assim, num certo sentido, eles têm essa coisa da rede, que é super legal, mas quando a gente, eu acho que pega assim na linguagem mesmo, se a gente for verificar aquilo ali, a gente, quer dizer, eu acho muita coisa muito careta e acho muita coisa muito feia. Tem pouca coisa, sabe? Mas tudo bem, não vem ao caso. É isso que eu quero que isso seja. Então, assim, agora uma outra coisa que eu vou falar é assim, que eu já vi grafiteiro falando mal de pichação, dizendo que aquilo é vandalismo. Não estou nem falando se é arte ou não, mas eu acho que isso é uma caretice tremenda. A pichação é uma manifestação legítima de quem não tem acolhimento e tem que se esforçar muito para se reconhecer nos espaços da cidade, que é excludente e elitista. Quer dizer, quando a gente acha que os caras estão agredindo a gente, de agressão é morar no favelão. Dá licença.